Olá, você que está nos assistindo, nós estamos com o nosso programa Vivendo Família. Vá, convide seu marido, sua esposa, traga eles, venha compartilhar conosco a palavra. Vamos aprender muito mais. Hoje nós vamos conversar sobre o casal Adão e Eva. Você conhece? Vamos aprender um pouco mais com esse casal. Vai ser muito bacana. Olha pessoal, onde nós estamos. Estamos aqui nessa natureza bonita, linda. Olha o que Deus criou, fantástico, maravilhoso. E eu queria conversar com vocês sobre o casal Adão e Eva. Foram criados tudo perfeito, tudo maravilhoso, um paraíso. Levaram você a pensar naquela época, naquele tempo. Não tinha... Eles estavam aqui e não crescia mato, tinha tudo à sua disposição, como nós temos aqui nessa natureza, tudo perfeito. Mas entrou o pecado, entrou a desobediência. Eles só tinham um mandamento, um apenas: não tocar no fruto daquela árvore. E é interessante que passou muito tempo eles ficaram e conseguiram não pecar, não ir contra a vontade de Deus. Mas chegou um certo momento que infelizmente Eva tomou a decisão de tocar naquele fruto. E quando tocou e comeu, logo em seguida foi até Adão, ofereceu para ele, e ele poderia ter mudado tudo, ele poderia ter sido tudo diferente. Acabou ele também comendo o fruto. E eles viram que estavam nus. Isso nos remete a hoje, algumas coisas que acontecem na nossa vida, que nós às vezes acabamos desobedecendo à vontade de Deus e à palavra de Deus e acabamos vendo que estávamos errados. E como reverter tudo isso? No caso de Adão e Eva não deu certo. O homem, interessante que ele tinha autoridade para isso. Quando Eva comeu o fruto, nada aconteceu. A partir do momento que Adão comeu o fruto, tudo mudou. O relacionamento que eles tinham com Deus mudou. Isso foi instituído por Deus. Então está sobre o homem a autoridade. A autoridade foi delegada para ele. E é interessante que por causa dele, nós hoje, toda a terra está amaldiçoada. É interessante, veja que a consequência de Eva foi ter dores no parto. Uma consequência pessoal na vida hoje das mulheres. Mas a consequência na vida do homem foi muito grave. Hoje nós penamos e estamos afastados do paraíso que Deus formou com tanta esmero para o homem. Hoje estamos afastados de tudo isso. Mas como voltar isso? O que devemos fazer? Há um caminho. O caminho é Jesus. Jesus ele veio para nos restaurar, para nos trazer de volta a Deus, nos restabelecer essa comunhão que foi quebrada. E hoje nós podemos mudar a nossa história, porque nós temos o livre acesso. Jesus é o caminho. E é interessante que Adão, até hoje, nós, homens, pecamos, estamos nos afastando cada vez mais de Deus. O homem tem um papel fundamental na família, né? Ele tem a autoridade, está sobre ele. Mas eu gostaria que a Denise falasse agora um pouco sobre Eva. Antes de falar de Eva, João, eu queria falar que Deus primeiro criou um ambiente para pôr uma família. E Deus quer dar um ambiente a cada um de nós para colocarmos a nossa família. E muitas vezes depende de nós criarmos um bom ambiente para que nossos filhos, nosso marido, esteja bem na nossa casa. E falando sobre Eva, notei assim que Deus fez o homem e depois ele tirou do homem para fazer Eva. Só que, gente, ele tirou uma costela só. Não foi uma costela 2, costela 3. Tirou uma costela para fazer a mulher para o homem. E costela significa capacidade. Então ele tirou a capacidade do homem e colocou na mulher. E para que os dois juntos tivessem um caminho nesse jardim do Éden. Tivesse reconstruir uma instituição chamada família. Que foi o primeiro casamento que Deus criou, a primeira família que Deus criou. Adão e Eva, nesse jardim. E assim deveria ser nossas casas, nesse pensamento que Deus tem nas nossas casas um jardim para vivermos, desfrutarmos do que Deus nos deu, para vivermos uma vida gostosa, maravilhosa, em paz, em harmonia, nos alimentando, nos desfrutando desse ambiente. Viu, Jean? É verdade, Denise. E eu também gostaria que o Mauro e a Carla conversassem conosco sobre algumas impressões que ele tem sobre Adão e Eva. Falando sobre Adão e Eva, Deus fez as coisas perfeitas e deixou as coisas perfeitas para Adão e Eva. E a única coisa que ele pediu foi: não comam do fruto. Aqui tem um exemplo, exemplificar um fruto.
Só foi isso que ele pediu. Mas Eva foi lá e comeu o fruto. O que isso quer dizer? Desobediência. Eva desobedeceu a Deus. Mas também Adão, como ele foi como marido? Ele era o sacerdote, ele falhou também. Porque se ele tivesse feito o papel dela, Eva não teria comido o fruto. E como era a transparência? Não houve transparência, porque se Eva tivesse pelo menos consultado Adão, eu estou com vontade de comer o fruto. Não, não come. Talvez ela não teria comido o fruto. E assim como a mulher influencia muito o homem nas decisões. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, mas atrás de uma grande derrota, um homem também pode ter uma grande mulher que fez o homem cometer a derrota. Isso é na nossa vida em casa também. A palavra de Deus fala, a mulher sabe edificar o lar, a maior tola destrói o lar. Se nós olharmos os homens da Bíblia como Davi e Sansão, Davi o que aconteceu? Davi se perdeu por uma mulher, traiu, teve consequências para os filhos. Sansão falou do segredo dele. E aí ele perdeu a força. Assim nós somos na nossa vida, mas voltando, não foi Eva culpada, foi os dois, que é uma só carne. Adão não conseguiu fazer o papel dele como sacerdote e marido. E assim somos nós nas nossas vidas hoje. Será? Não deveríamos ser assim. Mas quantos os homens que fazem o verdadeiro papel em casa, como sacerdote, como marido e como pai? Como o Mauro falou, né, a Eva desobedeceu. Né? Ou seja, ela implementou algo dentro da casa dela que ela não consultou o esposo dela, o companheiro dela. Ou seja, ela trouxe uma maldição até os dias de hoje. E isso acontece muitas vezes hoje, que as mulheres trazem coisas desse mundão, né, para dentro de casa, ou seja, sem consultar o seu esposo. O que muitas vezes é uma atitude errada, que como sendo uma só carne, eles deveriam conversar juntos e sim tomarem uma decisão para que realmente se faça presente na vida deles e que isso possa ocorrer sempre. Porque a opinião, né, do esposo, do marido, do companheiro é importante. E isso leva uma base familiar e um crescimento para as famílias. Porque sozinho nós não somos nada. Se nós casamos, né, temos uma família, nós temos que ter sim a transparência e a opinião do casal. Eu gostaria agora também que a Baena, a Maria Helena, também desse sua opinião, falasse a respeito de Adão e Eva. Então, como hoje nós estamos falando de Adão e Eva, nós estamos falando de criação, uma coisa importante que eu quero ressaltar também é que assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, a palavra de Deus é a verdade. Então nós precisamos partir deste pressuposto de que a história de Adão e Eva é a verdade. Você precisa crer nisso. Deus criou homem e mulher. E há um objetivo para ele ter criado. Ele queria ter comunhão. Ele precisava ter uma família. Ele queria ter uma família. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos cumprindo o propósito original dele, que é ter comunhão com o homem, ter um relacionamento, ter uma grande família. Deus criou Adão para governar. Deus criou Adão para trabalhar, para cultivar a terra. Então Adão foi criado para isso. Mas se isso for feito de uma maneira não tendo comunhão com ele, isso é vaidade. Isso tudo é vaidade, como disse Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Se você faz as coisas não tendo um relacionamento com Deus, não tendo comunhão com Deus, é vaidade. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Você homem, você sacerdote da sua casa, leve a sua família a ter um relacionamento com Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, nos relacionarmos, adorar. Deus está à procura de adoradores. Que você e sua família sejam encontrados por Deus como adoradores, porque foi para isso, repetindo, foi para isso que você foi criado. Então, pessoal, a gente viu tantos pontos de vista dessa história de Adão e Eva. Como Adão se comportou, como Eva se comportou. E muitas vezes a gente fica até assustado. Poxa, mas aí Deus baniu eles do paraíso, tirou do paraíso e agora? Fica pensando. Mas a Bíblia fala que como o pecado entrou, assim como o pecado entrou através de um homem, a salvação também veio através de outro homem.
E como o Sérgio falou, né, de ter comunhão com Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, do paraíso, essa comunhão foi rompida. Mas o desejo do coração de Deus, do nosso Pai, é tão ardente por essa comunhão que ele enviou Jesus. E Jesus morrendo, ele trouxe de volta essa possibilidade da gente ter comunhão com o Pai. Então aí mostra o coração do nosso Deus, né? Ele sempre dá um jeito para que o homem retorne, para que o homem venha, para que o homem esteja com ele. Então o meu conselho, se eu pudesse dar um conselho nesse dia, tenha comunhão com Deus. Mas essa comunhão é feita através de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus Cristo, você precisa aceitar Ele como teu Senhor, como teu Salvador. E você vai ter acesso de novo a essa comunhão com o Pai, assim como Adão e Eva tinham no princípio. Meus irmãos, vocês escutaram muitas coisas sobre Adão e Eva. É interessante isso. E essa história aí de culpar a mulher já vem de muito tempo, né? Nós já estamos escutando isso desde o que aconteceu. Adão disse, Senhor, olha a mulher que tu me deste. A quem era o culpado? Era a mulher ou era Deus? Porque o Adão nunca foi culpado. Então, às vezes, nós temos que trazer essa responsabilidade para nós, homens. Eu estou falando com você, homem, que está nos escutando. Né? A responsabilidade hoje, o que acontece? Nós estamos vendo muitos maridos bananas. Infelizmente, é isso que eu posso falar para você. Muitos maridos bananas. E ocorrendo o quê? Trazendo para o seu casamento algo que não é de Deus. E ocorre o quê? Ocorre a separação, ocorre praticamente uma desgraça, porque o projeto de Deus é a família. O projeto de Deus, a vontade de Deus é que todos vivam em paz e harmonia. Esse é o plano de Deus. Mas por que isso não acontece? Nós viemos para esse lugar aqui maravilhoso, muito bonito, tem muitas... É algo tremendo, maravilhoso, mas encontramos empecilhos, encontramos uma trilha muito ruim para subir, encontramos mosquitos que estão aqui nos picando. Então isso é interessante, existe empecilho para toda prática que você faça em qualquer coisa na tua vida, mas você tem que precisar colocar no seu coração que maior é a vontade de Deus, maior é os planos de Deus do que a tua vontade. É isso aí, né, Jean? Esse foi o nosso vídeo. É verdade. Foi muito bom, foi muito gostoso estar aqui. Aproveita o conteúdo, espalha para os seus familiares, para os seus amigos, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Não deixe de se inscrever no canal. E é isso aí. Deus abençoe vocês.